Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse tapete. É um tapete lápis de cor, ele é bem facinho de fazer. Ele ficou medindo no comprimento 1,6 m e de altura, na altura do lápis, 49 centímetros. Ficou pesando depois de prontinho 602 gramas. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa aquele like e compartilhe o vídeo, tá? Para ajudar o canal a trazer mais e mais vídeo aqui para vocês. Então, bora lá para a videoaula. Eu vou usar o barbante número 6. Aqui eu tenho a cor cru, que é o natural, e vou usar um tom de azul. Eu já fiz, ó, um verde, um marsala, um tom de amarelo mais escuro, né, um meio mostarda e um vermelho. Vocês podem fazer aí a cor da preferência de vocês. A agulha de crochê 3,5, tesourinha, agulha de tapeçaria e marcadores. Vou começar com o barbante azul. Então, eu vou deixar um pedacinho aqui, ó, pra gente fazer o acabamentinho depois, o arremate, né? Vou dar uma torcidinha aqui no fio, ó. Torço, seguro essa laçadinha e com a agulha eu puxo o fio aqui e faço a minha laçadinha inicial. Então, para começar a fazer o cordão de correntinha, eu sempre faço essa laçadinha inicial. E agora eu vou fazer um cordão com 32 correntinhas. As correntinhas vai definir o tamanho da peça que você vai querer fazer, tá bom? Com 32 correntinhas, ficou uma largura do lápis para mim legal. Se você quiser um lápis mais largo, é só aumentar as correntinhas, tá bom? E a mesma coisa vai ser na altura, tá? Eu vou fazer uma quantidade de carreiras. Caso você queira uma peça maior, é só fazer mais carreiras. E sempre que você fizer com as correntinhas inicial de um número, né, que eu vou fazer com 32. Todos os outros você faz do mesmo tamanho, tá bom? Para ficar tudo igualzinho. Então, eu vou começar aqui, ó, fazendo um cordão com 32 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Fiz aqui, ó, o cordão com 32 correntinhas. Agora, ó, eu vou laçar o fio e vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Na quarta, eu faço ponto alto. Então, eu já fiquei aqui com 2 pontos altos, tá? Essas correntinhas aqui já é um ponto alto, que já é o meu segundo ponto alto. E para cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Essa peça, ela é toda feita com pontos altos. Ó, um ponto alto, vou na próxima correntinha, um ponto alto, vou fazer assim até chegar no final desse cordão de correntinha. Estou chegando aqui, ó, no finalzinho, ainda falta 2 correntinhas, então eu faço aqui na penúltima. E faço na última também, ó, pegando essa alcinha aqui da correntinha. Então, eu fiz, ó, um ponto alto para cada correntinha que eu fiz o cordão de correntinha. Agora, ó, eu vou subir aqui 2 correntinhas. Se o seu ponto for bem apertadinho, você pode subir 3 correntinhas, tá? Eu gosto de subir 2 correntinhas. Vou virar a peça e volto com pontos altos. Essas 2 correntinhas já vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, no segundo ponto alto e continuo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de baixo. Eu vou continuar fazendo o meu e quando chegar lá no finalzinho, eu volto aqui para explicar certinho para vocês. Estou chegando aqui, ó, no finalzinho da segunda carreira, ó, ainda tenho 2 pontos. Então, venho aqui no meu penúltimo ponto, faço um ponto alto. E venho aqui no meu primeiro ponto, ó, onde foram as correntinhas, ó, vem bem aqui no pezinho da última correntinha aqui de cima e faço meu último ponto alto. Então, aqui, ó, ele fica bem retinho. Você nunca pode esquecer, tá, de fazer o último ponto alto aqui em cima da correntinha. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou virar a peça
E novamente, ó, vou continuar fazendo, tá? As duas correntinhas vai ser meu primeiro ponto alto. Então, já venho aqui no segundo, ó, e continuo. Um ponto alto para cada pontinho. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto, até chegar no finalzinho da carreira. Quando chegar ali no finalzinho da carreira, eu volto para explicar mais uma vezinha aqui para vocês. E depois eu já falo, né, quantas carreiras eu vou fazer para ficar do tamanho que eu quero a minha peça. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, falta 2 pontos. Então, venho aqui no penúltimo ponto e faço um ponto alto, laço o fio aqui, ó, onde eu fiz as correntinhas, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha e faço o meu último ponto alto dessa carreirinha. Ó, ele fica bem retinho, você nunca pode esquecer as correntinhas aqui do cantinho, tá? Faço uma, 2 correntinhas, vou virar a peça e vou continuar fazendo as carreirinhas. Essas correntinhas é o meu primeiro ponto alto. Então, já venho aqui no segundo ponto alto e continuo fazendo os pontos altos. Eu já fiz aqui, ó, 3 carreiras, ó, fiz 1, 2, 3, estou na 4ª carreira. Eu vou fazer exatamente assim, até eu ficar com um total de 25 carreiras. 25 carreiras foi o tamanho que eu fiz as outras cores, tá? Vocês podem fazer aí o tamanho que vocês quiserem, desde que todas as cores vocês fazem o mesmo tamanho. Tanto na largura, caso você queira uma peça mais larga, tanto na altura, tá? Do lápis. Então, eu vou fazer aqui um total de 25 carreiras e já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no final da carreira de número 25, e eu esqueci de falar para vocês que cada carreira, elas ficam com 30 pontos altos, tá? Mas isso não define nada na pontuação aqui do tapete, é só o tamanho mesmo. Ó, vou fazer aqui os 3 últimos pontos, então, vem aqui, ó, no antepenúltimo, um ponto alto, no penúltimo, um ponto alto. E aqui no último, eu vou fazer agora a troca de fio. Então, vou fazer assim, ó, vou laçar, vou vir aqui, ó, nas correntinhas, que é o meu último ponto, puxei e vou fazer metade de um ponto alto. Por quê? Eu vou pegar o fio natural, que eu vou começar a trabalhar agora, né, a parte da ponta do lápis. Então, ó, fiquei aqui com as 2 laçadinhas, pego, deixo um pedaço aqui, ó, um pouquinho maiorzinho, pra gente costurar depois, né, pra ficar mais fácil. Pego o fio na cor cru, né, no natural, e puxo, ó, e termino este ponto. Então, eu já tô com outro fio. Você pode finalizar aqui a carreira e iniciar, tá, com o fio natural. Vou subir 2 correntinhas. Subi aqui, ó, as 2 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E aí, vou virar a peça, ó. Virei a peça. Essa pontinha eu deixo aqui pra gente arrematar depois. O fio azul, eu vou cortar também um pedacinho, ó, um pouquinho maior pra gente ficar mais fácil, né, pra costurar depois. Deixo essa ponta de fio aqui. Então, ó, eu vou fazer agora uma carreira de ponto alto normal, igualzinho eu estava fazendo aqui na carreira de baixo, tá? Então, a primeira carreira, eu vou fazer ponto alto normal antes de começar as diminuições. Então, fiz as correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto, venho no próximo um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada pontinho, até chegar no finalzinho da carreira. Fiz a carreira de ponto alto, ó, um ponto para cada pontinho, até no último ponto. Agora, a próxima carreira, a gente vai começar a fazer diminuições. Então, como que eu vou fazer? Ao invés de subir 2 correntinhas, eu vou subir apenas uma correntinha, que vai equivaler a um ponto alto pela metade. Dou uma leve alongadinha na laçadinha, eu vou virar a peça. Então, já fiz aqui um ponto alto pela metade, que eu fiz só uma correntinha, laço o fio, vou no segundo ponto, puxo e solto apenas 2 laçadinhas. Então, eu fiz outro ponto alto pela metade. Laço o fio, solto aqui as 2 laçadinhas de uma vez. Então, dos 2 pontos, eu fiquei com apenas um. Então, vai ser nessa hora que eu vou colocar o marcador, para eu não me atrapalhar quando eu voltar a carreira, tá? Para eu saber certinho que esse é o meu primeiro ponto alto da carreira. Então, agora, ó, eu vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto.
e quando chegar no finalzinho da carreira, a gente vai fazer mais uma diminuição. Então, a gente vai fazer diminuição no início da carreira e aqui no finalzinho da carreira. Eu vou seguir fazendo pontos altos e quando chegar no finalzinho da carreira, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, sobrou 2 pontos, que vai ser os 2 pontos que eu vou fazer a diminuição. Então, vou laçar o fio, venho nesse penúltimo ponto, puxo e solto apenas 2 laçadas. Laço o fio, venho no meu primeiro ponto, que foi as correntinhas, e faço aqui metade de um ponto alto. Fiquei aqui com 3 laçadinhas na agulha. Agora, eu pego o fio e solto as 3 laçadinhas de uma vez. Então, fiz uma diminuição aqui no final e uma aqui do outro lado. Vou subir uma correntinha, que já vai ser o meu primeiro meu ponto alto pela metade. Fiz a correntinha, ó, a laçadinha, eu deixo ela mais alongadinha. Eu vou virar a peça, vou laçar o fio. Vou vir aqui, ó, no segundo ponto, porque aqui foi o meu primeiro ponto. Venho no segundo ponto, faço um ponto alto pela metade, pra gente fazer a diminuição. Sempre que for início de carreira, vai ficar só 2 laçadinhas na agulha. Ó, fiz metade de um ponto alto, pego o fio e solto aqui as 2 laçadinhas de uma vez. Já vou pegar o outro marcador e colocar aqui, ó, pra eu saber que este é o meu primeiro ponto alto dessa carreira. Agora, eu vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no finalzinho dessa carreira, pra gente fazer novamente uma diminuição. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, sobrou 2 pontos, tá? Esse penúltimo e aqui onde tá o marcador, que é o meu último ponto. Então, vou fazer uma diminuição novamente, ó. Laço o fio, venho nesse penúltimo ponto, puxo o fio, vou lá, pego o fio novamente, solto só 2 laçadinhas e seguro as outras na agulha. Laço o fio, vou nesse último ponto, ó, que é onde tá o marcador. Solto apenas 2 e seguro o restante na agulha. Por isso que eu gosto de colocar o marcador, tá? Pra gente não se atrapalhar quando chegar aqui no finalzinho. Se você não tiver o marcador, você pode usar um pedacinho de fio, você pode usar um grampo, um alfinete, o que você tiver na sua casa. Ó, vou pegar o fio e solto aqui as 3 laçadinhas de uma vez. Vou fazer uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto alto pela metade da próxima carreira. Vou virar a peça, laço o fio. Então, esse é o meu primeiro ponto alto pela metade. Venho no próximo ponto, ó, e faço um ponto alto pela metade. Quando chegar aqui, você não pode se confundir, ó, quando você vê esses 2 pontos juntos, tá? Porque esses 2 eu transformei em um ponto só. Ó, fiz aqui um ponto alto pela metade, pego o fio e solto as 2 laçadinhas de uma vez. Já vou tirar o marcador e já coloco nesse ponto, que vai ser o meu primeiro ponto da próxima carreirinha. Olha só, ele já vai ficando assim inclinadinho. Então, a primeira carreira eu não fiz com diminuição. Então, já fiz aqui, ó, uma carreira, 2 carreiras, vou iniciar a terceira carreira com diminuição. E eu vou fazer assim até eu ficar com 8 carreiras com diminuições. Eu vou fazer agora ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no finalzinho da carreira. Eu vou explicar mais uma vezinha pra vocês, tá? E depois eu vou completar as minhas 8 carreiras. Então, eu vou chegar ali no finalzinho e já volto aqui com vocês novamente. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, sobraram 2 pontos, e eu vou fazer mais uma diminuição aqui com vocês. Laço o fio, venho aqui, ó, no penúltimo ponto, puxo, solto apenas 2 laçadinhas. Então, fiz um ponto alto pela metade. Laço o fio, vou vir aqui onde tá o alfinete, puxo e solto apenas 2 laçadinhas. Então, fiz 2 pontos altos pela metade. Pego o fio e solto aqui as 3 laçadinhas de uma vez. Então, dos 2 pontos altos, eu fiquei com apenas um. Vou fazer uma correntinha, vou virar a peça e vou começar a próxima carreira, ó. Deixa essa laçadinha aqui, ó, que está no fio bem alongadinha. Laço o fio, então esse aqui é o meu primeiro ponto alto, venho aqui, ó, no próximo e faço um ponto alto pela metade. Pego o fio e solto as 2 laçadinhas de uma vez. Já tiro o marcador aqui de baixo e já coloco nesse ponto, que é o meu primeiro ponto dessa carreira. Então, ó, a primeira carreira a gente não fez diminuições. A segunda eu já comecei, então fiquei com 1, 2, 3, iniciei a quarta. Eu vou fazer assim até eu ficar com 8 carreiras com diminuições. E quando eu chegar no finalzinho da 8ª carreira, eu volto com vocês, tá? Pra gente fazer a troca de fio, que a gente vai voltar com fio azul novamente.
Cheguei aqui, ó, no finalzinho da 8ª carreira, então vou contar aqui com vocês. A primeira a gente não fez diminuições, então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o final da 8ª carreira. Como que eu vou fazer? Ó, vou laçar o fio, venho aqui no penúltimo, faço metade de um ponto alto, laço o fio, venho aqui no último, onde tá o marcador, e faço metade de um ponto alto. E agora, eu vou unir os fios novamente, tá? Vou pegar aqui, ó, o fio azul, esse fio aqui eu solto, seguro aqui atrás, ó, fico segurando. Deixo um pedacinho um pouquinho maior pra gente fazer o arremate depois. Pego aqui esse fio e solto as 3 laçadinhas de uma vez. Então, já vou começar a próxima carreira com este fio. Vou fazer uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto alto pela metade, vou virar a peça. Ó, vou cortar aqui um pedaço do fio natural. Quero cortar um pedacinho maior para ficar mais fácil para eu fazer o arremate depois. Fiz, então, o meu primeiro ponto alto pela metade, né? Que foi a correntinha, e dou uma alongadinha aqui nessa alcinha. Eu vou laçar o fio. E vou vir aqui, ó, no segundo ponto. Deixa eu passar esse fiozinho pra cá, que esse também eu vou fazer o arremate depois. Ó, venho aqui no segundo ponto, faço um ponto alto pela metade. Agora, eu pego e solto as 2 laçadinhas de uma vez. Eu vou tirar o marcador e coloco o marcador aqui. Esse vai ser o meu primeiro ponto da próxima carreira. Eu vou continuar a mesma forma que eu fiz com o fio natural, tá? Vou fazer com o fio azul. É o mesmo tom do azul da parte de baixo. Aqui eu tô fazendo a ponta do lápis. A pontinha, né, colorida. Então, vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto. Esses 2 fiozinhos, ó, vou deixar aqui que eu vou fazer o arremate depois com agulha de tapeçaria. Pode ser com agulha de crochê também, mas eu vou fazer com agulha de tapeçaria. E vou seguir aqui, ó, com um ponto alto para cada pontinho. Até eu chegar aqui, ó, onde eu vou fazer mais uma diminuição. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, sobraram 2 pontos, então, vou laçar o fio, venho no penúltimo ponto, faço um ponto alto pela metade. Laço o fio, venho no último ponto, que é o fio que está com o marcador, faço um ponto alto pela metade. Agora, eu pego o fio, solto essas 3 laçadinhas de uma vez. Então, fiz diminuição aqui também. Ó, é a mesma forma que a gente fez com o natural. Uma correntinha, vou virar a peça. Essa laçadinha que está na agulha, você deixa ela mais alongadinha, tá? Não precisa deixar tão apertada. Vou laçar o fio, venho no segundo ponto e faço um ponto alto pela metade. Pego o fio e solto aqui as 2 laçadinhas de uma vez. Então, eu pego o marcador e coloco no meu primeiro ponto alto dessa próxima carreirinha. Vou seguir fazendo pontos altos até no finalzinho. Quando eu chegar lá no finalzinho, vou fazer diminuição. Vou virar a peça e começar com diminuição e terminar com diminuições. Eu vou fazer assim até sobrar apenas 4 pontos altos, tá? Então, quando eu tiver, eu vou fazendo, tá? Vou diminuindo. Quando sobrar apenas 4 pontos altos, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho dessa carreira. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas com diminuições. Aqui onde tá o marcador, meu primeiro ponto, ó. Segundo, terceiro e aqui é o quarto. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha, vou virar a peça, e agora eu vou fazer todos os pontos, tá? Com meio pontos altos pela metade, para fazer diminuição de uma vez só. Então, eu vou laçar o fio, ó, a correntinha já é o meu primeiro ponto alto pela metade. Venho aqui, ó, no próximo ponto, faço metade de um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto, metade de um ponto alto. Laço o fio, venho no meu último ponto, onde está o marcador, e faço metade de um ponto alto. Fiquei com 4 laçadinhas na agulha, agora eu pego o fio e solto as 4 de uma vez. Então, já formei aqui, ó, a pontinha do lápis. Eu vou fazer uma correntinha, ajusto bem, para fixar o pontinho, e vou cortar aqui um pedacinho do fio. E vou soltar aqui, ó, da agulha. Você vê que eu deixei mais ou menos um pedacinho aqui de uns 20 centímetros. É só para facilitar a hora de fazer o arremate. Os marcadores eu já posso tirar, não vou precisar mais. E agora, ó, antes da gente fazer uma carreira de ponto baixo por toda a peça,
porque nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo por toda a volta da peça, tá bom? Cada cor com o seu, onde tem azul vai ser com azul, onde tem o natural vai ser com o natural. A gente vai fazer o arremate desses fios para depois já trabalhar por cima e ficar tudo certinho. Qual vai ser a parte que eu vou escolher para ser o lado direito da minha peça? Aqui, ó, aonde eu iniciei, essa carreirinha que fica do lado direito, tá? A outra aqui, ó, fica do lado avesso. Então, vou escolher essa carreirinha onde eu iniciei para ficar com o lado direito da minha peça, porque aqui eu finalizei aqui a carreira de número 25, ó, na cor azul, ela também ficou do lado direito. Então, vou escolher este lado para ser o lado direito da minha peça. Então, vou fazer o arremate aqui dos fios e deixar as pontinhas de fio pro lado de trás, tá? Pra gente depois cortar, né? E passar um pouquinho de cola, caso tenha necessidade. Aqui onde eu fiz a junção dos pontos, ó, ele fica assim meio soltinho, mas você vai ajustar bem, ó, ajusta bem aqui. Então, vou começar aqui, ó, com esse fio azul. Pode ser com qualquer um, é só pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Ó. Aqui o fiozinho azul, eu vou passar ele aqui, ó, lá pra trás, porque como todas fiozinho aqui ficou com duas laçadinhas, ó, eu quero que esse fiozinho fique desse lado aqui também, pra ficar bem certinho o acabamento, ó. Nem dá pra perceber, né? Agora, ó, essa pontinha de fio, eu vou caminhar ela, pegando uma alcinha aqui, ó, de cada pontinho, ó, vou pegando aqui uma alcinha, não precisa ser em todos os pontos, você pode pular algum, porque depois a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto baixo, vai tampar tudo isso. Então, ó, vou caminhar com ponto, com o meu fio, até eu chegar ali na parte de cima, ou até onde você achar que já fica bem seguro. Se você não tiver agulha de tapeçaria, você pode fazer esse processo com agulha de crochê, tá bom? Ó, vou jogar aqui pro lado de trás, que lá vai ser o lado do avesso da minha peça. E já venho aqui, ó, onde tá o fio natural, coloco ele na agulha e vou caminhar com ele do outro lado, tá? Onde tem a parte do fio aqui natural. Ajusto bem aqui, ó, pra ficar bem certinho aqui em cima. E vou passando aqui, ó, na alcinha, por vários pontinhos. Depois eu faço a mesma coisa, vou jogar o fiozinho pro lado do avesso da peça. E depois que fizer a carreira de pontos baixos, é só cortar o excesso dos fiozinhos e passar um pouquinho de cola nas pontinhas. Eu gosto de passar um pouquinho de cola pano, para os fiozinhos não ficarem desfiando. Ó, eu vou como eu deixei o pedaço do fio mais longuinho, ó, eu caminho com ele até embaixo. Acho que até aqui já tá bom. Vou jogar esse fiozinho aqui, ó, lá pra trás. Depois é só cortar o excesso. Eu vou fazer a mesma coisa, ó, com esse fio, que foi o que a gente finalizou, tá? Vou caminhar ele aqui, ó, nessa parte azul. E aqui onde a gente fez a emenda dos fios, ó, a mesma coisa, tá? Vou caminhar o azul aqui pra baixo, o natural aqui pra cima. Esse fiozinho inicial, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou caminhar aqui por vários pontinhos. Então, vou fazer isso com todos os meus fios e vou voltar aqui para explicar certinho como eu vou fazer a minha carreira de pontos baixos. Já, ó, arrematei todos os fiozinhos, tá? Fui caminhando, cortei o excesso, deixei só uma ponta menor para não atrapalhar aqui, para eu explicar para vocês. Então, como que eu vou fazer aqui? Uma carreira de ponto baixo do lado direito da peça. Como eu defini o meu lado direito, né? Eu deixo ele aqui virado para cima. Vou começar com o fio azul. Deixo um pedacinho de fio aqui, ó, vou laçar o fio aqui na agulha. Eu ergui o celular um pouquinho para ficar mais fácil para vocês verem. Ó, aqui eu vou fazer, onde tá aqui o ponto baixo, eu vou começar o ponto baixo depois, tá? Então, já começo aqui, ó, do ladinho, no ponto, ó, que ficou deitadinho aqui. Então, eu venho nesse espacinho e faço um ponto baixo. Porque depois, ó, eu vou finalizar aqui com um ponto baixo na cor natural, tá bom? Então, ó, comecei aqui um ponto baixo justo e já vou caminhar por cima desse fiozinho. Então, eu fiz um ponto baixo bem nesse ponto que fica deitado. Agora, eu vou fazer um ponto baixo na junção entre um ponto e outro. Então, eu venho bem aqui no meinho, ó, e faço um ponto baixo. No ponto que está deitado, faço um ponto baixo.
Na junção, ó, entre um ponto e outro, eu faço um ponto baixo. Eu gosto sempre de fazer assim, tá? Um no ponto que está deitado, outro na junção entre um ponto e outro. Tem gente que faz os dois pontos aqui no espacinho, aí pula aqui, eu acho que fica um espacinho muito aberto. Então, ó, venho no ponto que está deitado, um ponto baixo. Na junção, ó, fica um buraquinho, certinho, ó. Entre um ponto e outro, fica esse buraquinho. Então, venho aqui, faço um ponto baixo. No ponto deitado, um ponto baixo. Na junção, um ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, até chegar ali na curvinha. Quando eu chegar ali na curvinha, eu volto aqui para explicar para vocês como eu vou fazer a curvinha. Tá bom? Ó, vou fazer aqui por todo esse comprimento. E quando chegar aqui embaixo, ó, na curvinha, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, na parte de baixo, eu fiz aqui o ponto baixo no ponto que está deitado, vou vir aqui na junção dos pontos, ó, faço um ponto baixo, e no ponto baixo que está deitado, um ponto baixo. Então, fiz toda essa lateral. Como que eu vou fazer agora, ó? Eu vou vir bem aqui, ó, em cima, no primeiro ponto, e vou fazer aqui 2 pontos baixos juntos. Um ponto baixo, que vai equivaler dessa lateral, e o outro ponto baixo, que já vai ser a outra lateral. Então, na curvinha, ó, eu faço apenas 2 pontos baixos. Vou virar aqui a peça para facilitar para mim. Deixa eu dobrar aqui um pedacinho para ficar mais fácil. Então, na curvinha, ó, eu fiz o ponto baixo no ponto deitado e bem no pezinho do ponto aqui em cima, 2 pontos baixos. Agora, eu vou seguir com um ponto baixo em cima de cada ponto. Nessa parte menor, como a gente tem aqui os pontos altos, é só fazer aqui um ponto baixo em cima de cada ponto, até chegar na próxima curva. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, no próximo canto, eu vou terminar aqui com vocês, ó. Então, venho aqui nesse ponto, faço um ponto baixo, aqui no penúltimo, um ponto baixo, e o último, ó, que são aqui onde tem as correntinhas, ó, eu venho bem aqui dentro, ó, da primeira correntinha, e faço um ponto baixo e mais um ponto baixo, que o outro ponto baixo já vai ser da outra lateral. Então, fiz 2 pontos baixos. Eu vou virar a peça, e aqui no espacinho, ó, onde tá o pontinho deitado, eu faço um ponto baixo. Na junção, ó, entre um ponto e outro, eu venho bem aqui, ó, onde está a junção dos pontos, um ponto baixo. Onde está o ponto deitado, um ponto baixo. Na junção, um ponto baixo. No ponto deitado, um ponto baixo. Aqui na junção, ó, tem uns que não dá pra ver direitinho, é só você abrir, ó, você já veja aqui, um espacinho, um ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, até eu chegar aqui na parte natural, e eu vou explicar certinho pra vocês, tá? Então, vou seguir com pontos baixos, quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz o ponto baixo até no último ponto deitado. Aqui, ó, na junção dos pontos, vai ser onde eu vou começar a trabalhar com outro fio. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou deixar esse fio e vou trabalhar por cima dele, para não precisar cortar, né, e ficar fazendo um monte de emendas. Eu vou trabalhar com fio conduzido, que eu coloco ele aqui, trabalho por cima dele, e quando chegar aqui, ó, eu volto a trabalhar com ele, tá? E vou conduzindo a outra cor. Então, eu vou deixar aqui, ó, este fio. Vou pegar aqui o fio natural, aqui, ó, eu vou voltar nesse último ponto, então, deixo aqui só as 2 laçadinhas e finalizo com o fio natural, tá bom? Pra ficar bem certinho aqui, ó. Eu já vou trabalhar por cima do fio azul, que eu vou conduzir ele, e já vou trabalhar também, ó, por cima deste fiozinho, dessa ponta natural, já pra ficar o arremate. Então, eu vou vir aqui, ó, aonde tá a junção dos pontos, faço meu primeiro ponto baixo com o fio natural. Agora, já dá pra ajustar melhor. Ó, ajustei. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu venho aqui no ponto, ó, que está deitado, faço um ponto baixo. Eu deixo o fio azul viradinho mais pra trás, pra não aparecer tanto, né? E aqui, ó, como a gente foi fazendo carreiras de diminuições,
Vocês vão achando algum lugarzinho para colocar, tá? Ó, então, eu venho aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo. Eu só não quero que fique repuxado demais e nem embabadado demais. Venho aqui em outro espacinho, ó, um ponto baixo. Venho nesse espacinho, um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos. Não vou deixar que fique repuxado e nem embabadado. Ó, venho neste ponto aqui que está deitado. Um ponto baixo. Sempre vou ajustando. No próximo espacinho aqui, um ponto baixo. E sigo fazendo, ó. Já caminho por cima desses fios. Não tem problema aparecer, tá? Ó, na parte de trás vai aparecer sim. Mas eu acho que fica melhor, né, do que ficar cortando o fio toda hora. Então, ó, vem aqui no outro espacinho. Um ponto baixo. Venho aqui, ó, vou vir aqui, um ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo em cada espacinho. Eu vou seguir assim, ó, fazendo um ponto baixo em cada espacinho, até eu chegar ali na parte azul novamente. Ó, um ponto baixo, vou puxando os fios para ficar bem ajustadinho, bem certinho. Tá? Eu vou terminar o meu e quando chegar ali na parte azul, eu volto aqui com vocês. Ó, vai ficando bem certinho. Cheguei aqui, ó, no último espacinho onde eu vou fazer o ponto baixo com o fio natural. Eu seguro aqui as duas laçadinhas, já pego o fio azul e puxo o fio azul, tá? Então, o fio natural agora vai ser o fio que eu vou conduzir aqui, ó, nessa parte, tá? Eu deixo ele escondidinho aqui pra trás. Então, vem bem aqui, ó, no pezinho, onde tá essa pontinha aqui do ponto azul, e faço meu primeiro ponto baixo, ó. Ficou bem certinho, tá? Depois a gente vai arrumar certinho, ó. Ó, ele fica bem certinho, a curvinha do lápis. Então, agora, eu vou seguir nessa parte azul da mesma forma que eu fiz agora nessa parte natural. Ó, vou seguindo aqui, colocando pontos baixos em alguns espaços, desde que não fica repuxado e nem fica embabadado. Tá? Não precisa ter uma quantidade certinha de ponto, porque essa parte aqui a gente não vai emendar na peça, a gente vai emendar só a lateral da peça. Então, na lateral tem que ser certinho, para quando a gente for fazer a emenda, né, não dá diferença nenhuma. Mas aqui em cima, ó, você segue fazendo um pontinho em vários espacinhos. Vou fazer assim até chegar na ponta. Na ponta, eu volto aqui para explicar para vocês certinho. Ó, fiz toda a lateralzinha aqui da parte azul, ficou bem certinho. E agora, ó, eu cheguei aqui em cima na pontinha. Então, aqui em cima na pontinha, ó, onde tem essa alcinha aqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. Todos no mesmo espacinho, tá? Ó, 2 e 3, para fazer a curvinha. Então, só nessa ponta eu vou fazer 3, tá? Nesses cantos aqui de baixo foi apenas 2. Então, fiz aqui os 3, continuo, ó, conduzindo o fio natural até eu chegar aqui, tá bom? Ó, vou seguir aqui agora, esse outro lado, da mesma forma que eu fiz aqui. Vou fazendo pontos baixos em alguns espacinhos, desde que não fica nem repuxado e nem embabadado. Então, vou fazer assim até chegar ali na junção novamente, ó, na troca de fios e volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da ponta azul, então ficou bem certinho, ó. E depois, quando a gente terminar, que a gente puxa bem, fica bem certinho, tá? Então, fiz aqui, ó, eu vou fazer meu último ponto bem aqui, ó, no pezinho onde tá o início aqui do fio azul. Então, ó, puxei aqui as duas laçadinhas, o que que eu vou fazer? Solta esse fio azul aqui pra trás, porque eu não vou trabalhar mais com ele. E vou vir aqui, ó, e puxar com o fio natural. Agora, eu ajusto, pra ele ficar bem certinho. Como a gente já vai finalizar aqui, ó, a carreirinha, agora eu não vou conduzir mais o fio azul, tá? Então, eu vou cortar um pedacinho aqui do fio. E vou deixar esse fiozinho aqui pra trás, porque depois eu vou caminhar com ele, ó, nessa parte azul. Então, eu finalizei aqui, né, com o azul. E vou continuar agora com o fio natural. Então, eu vou vir aqui no próximo espacinho, ó,
Faço um ponto baixo e vou seguir aqui, ó, com ponto baixo em cada espacinho que você achar que deve colocar um pontinho, ó. Coloquei um aqui, como aqui tem bastante espaço, eu vou colocar outro, não tem problema, tá? Vem aqui, ó, nessa junção, coloco outro, no espacinho coloco outro, e vou fazendo assim, ó, até chegar ali no finalzinho da carreira, tá? Pra gente fazer a emendinha final. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, eu fiz o ponto baixo aqui na junção, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, nesse meinho. E aqui, ó, eu vou passar aqui por dentro, pra ficar bem retinho com esse outro espacinho branco, faço um ponto baixo. Então, finalizei, ó, pra ficar tudo bem certinho, igual ficou certinho aqui do outro lado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui por trás do primeiro ponto baixo que a gente fez no azul, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar aqui um pedaço do fio, vou soltar, ó, ajusto bem pra ficar bem fechadinho, puxo esse fiozinho aqui lá pra trás, ajusto, ó, pra ficar bem certinho aqui, tá? Esse fio eu vou colocar na agulha de tapeçaria e vou caminhar aqui, ó, nessa parte do fio natural. Essa ponta aqui, ó, vou ajustar bem e vou caminhar ela, ó, nessa parte azul, tá? Ó, fica assim, ó, esse pedacinho com fio conduzido, mas não tem problema, ó, não interfere em nada, tá? Desse lado quase não aparece, ó. Fica bem certinho. Eu vou caminhar agora esses fiozinhos, vou aproveitar e passar uma colinha aqui na pontinha de cada fio que eu já trabalhei com ele por dentro. E vou cortar o excesso do fio e volto aqui pra gente fazer a emenda das peças. Eu fiz aqui, ó, 5 lápis, tá? Esse é o que que eu ensinei no vídeo, acabamos de fazer agora, já arrematei os fios, tá tudo certinho. Fiz mais o vermelho, o mostarda, o marsala e o verde. Então, eu posicionei aqui na mesa, ó, de uma forma que as cores ficassem bem distribuídas, tá? Então, eu tentei deixar o vermelho e o marsala separado um do outro, e o azul e o verde também separado um do outro. Então, eu resolvi colocar o amarelo no meio, mas você pode colocar azul, desde que não fique o vermelho e o marsala junto, né, para não ficar muito igual. Então, eu já fiz aqui, ó, o jeito que eu vou querer, né, deixar os lápis, e vou começar a costura aqui com vocês, tá? Eu vou começar a costurar aqui, ó, pelo vermelho e o azul, então, vou escolher uma das duas cores e vou cortar um fio que dê aqui, ó, 1, 2,5 voltas dessa, tá, ó? Vai até aqui, volta, mais uma metade, só para sobrar fio, tá? Para não faltar. Então, a gente vai fazer a emenda. Eu vou escolher uma das duas cores. Ó, todos esses fios, todas essas cores, eu usei o mesmo barbante, tá? Eu usei o barbante Apollo, número 6. Só que de um cone para o outro, dá uma diferencinha. O vermelho e o verde, o fio veio um pouquinho mais grosso. Mas não tem problema, porque como é a mesma pontuação, eu vou juntar aqui bem certinho, tá? E vai dar bem certinho no final, vai ficar bem certinho. Agora, a gente vai começar a fazer a costura. Então, vou fazer uma costura com vocês, uma emenda, vou emendar aqui esses 2 lápis, e depois os outros, vocês vão fazendo de acordo conforme eu vou dar a instrução desse que eu vou emendar primeiro, tá bom? Cortei o fio, ó, escolhi a cor azul, mas vocês podem escolher qualquer uma das duas cores. Já coloquei na agulha de tapeçaria. E eu vou vir bem aqui embaixo, ó, aonde eu tenho os 2 pontinhos. Então, eu vou vir nesse ponto que faz parte da lateral de onde eu vou emendar, ó, e já puxo aqui essa laçadinha, tá? Ó, só a laçadinha de trás, só pra eu saber que vai ser esse ponto que eu vou usar. A mesma coisa, ó, eu fiz aqui desse lado do vermelho, onde eu tenho aqui os 2 pontos baixos, eu venho nesse primeiro, que é o que faz parte aqui dessa lateral maior, e puxo aqui essa laçadinha. Então, eu vou começar a fazer minha emenda, ó, pegando nessas 2 alcinhas que eu puxei. Tá? Vou passar aqui pelas 2 alcinhas, vou deixar um pedaço de fio aqui, ó, um pedaço tamanho bem bom, tá? Pra gente fazer o arremate depois. Vou virar aqui a peça, e pra fazer a emenda, eu vou fazer daquele jeitinho tradicional, vou tentar pôr o mais perto aqui possível pra vocês verem, ó, vou até segurar assim, fica mais fácil pra vocês verem.
Esse fiozinho é o que eu vou deixar aqui pra gente arrematar depois. Passei o fio, ó, de lá pra cá. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Só nessa alcinha de trás, vou pegar a próxima alcinha, vou lá no outro, ó, pego a próxima alcinha. Só a alcinha que fica deste lado de trás, tá? As da frente eu não pego. Aí, passo a agulha pro outro lado. Novamente, ó, venho no próximo ponto, ó, só nessa alcinha de fora. Olha, você tá vendo que essa alcinha de dentro eu não vou pegar, tá? Vou no próximo, ó, só nessa alcinha de fora, que fica aqui na parte de trás. E puxo o ponto. Se você deixar na mesa, ele fica bem mais fácil, tá? É que eu tô tentando colocar de uma maneira que dê pra vocês verem bem certinho. Vou tentar, ó, deixar o celular assim, bem viradinho pra baixo. Pra ver se dá pra vocês visualizarem bem certinho. Ó, acho que aqui já dá. Então, ó, passei pra esse lado. Agora, ó, venho no próximo ponto, pego essa laçadinha, vou no próximo, pego essa laçadinha. Só que fica aqui do lado de trás. E vou puxando, tá? De vez em quando, separa um pouquinho, aperta bem o pontinho. Ó, no próximo ponto, alcinha de fora, no próximo, alcinha de fora. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta, tá? Até chegar lá na parte natural. Eu vou emendar só essa parte colorida, a parte natural não, tá? Porque como ela é mais curvadinha, né, que a gente fez a ponta do lápis, não tem como emendar. Se a gente for emendar, o tapete vai ficar todo torto, ó. E eu tô só na alcinha tipo, lá de fora, ó, que fica aqui do lado de trás. Venho na outra, só na alcinha de trás e continuo fazendo. De vez em quando, ó, você segura aqui, puxa bem para os pontos ficarem bem certinho e continuo. Eu vou fazer assim até chegar ali no finalzinho da carreira. Ó, dessa mesma forminha, ó, só na alcinha de trás, só na alcinha de trás. Agora eu venho desse lado, ó, só na alcinha de trás, só na alcinha de trás lá da outra cor. Agora aqui, ó, no azul, alcinha de trás, no vermelho, alcinha de trás. Esse eu já começo pelo vermelho e pego o azul. De vez em quando separa um pouquinho, ajusta bem aqui o ponto. Pode puxar bem, tá? Depois você dá uma esticadinha assim, ele fica bem certinho. Ó, como ele fica aqui do outro lado. Fica bem certinho, tá? Que depois a gente vai arrematar o fio, ó, e ele vai ficar bem certinho também. Vou fazer, ó, até chegar aqui no finalzinho, ó, e volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz até o último pontinho, puxei, deixei bem ajustadinho, porque depois a gente puxa assim, ó, e ele fica bem certinho. O que que eu vou fazer? Eu vou vir na primeira laçadinha do natural, e vou vir aqui do outro lado, ó, bem na primeira laçadinha também do natural. E vou passar o fio. Agora, ó, eu vou voltar aqui, ó, nessas duas laçadinhas que foram as últimas, e vou passar o fio lá pro outro lado. Aqui eu ajusto bem, pra ficar bem certinho aqui a emenda, tá, ó. Vou ajustar bem. E essa ponta de fio, eu vou caminhar ela por vários pontos, como a gente tá fazendo aqui um tapete, né, ele tem que ser mais reforçadinho. Eu vou dar um nozinho aqui por dentro, ó, de algum pontinho, antes de eu continuar caminhando com esse fiozinho. Deixa eu só andar um pouquinho mais pra frente, porque aqui tá numa emenda, ela tá bem apertadinha. Ó, vou dar um nozinho aqui, ó, nesse fiozinho. Ajusto bem, peraí, deixa eu passar aqui o fiozinho que ficou pra trás. Ajusto bem, ó, aqui no pezinho, pra ele ficar bem invisível. E vou continuar caminhando, depois eu vou cortar o excesso do fio, tá? Vou passar um pouquinho de cola na pontinha. Vocês podem fazer o arremate da forma que vocês acharem melhor. Então, vou caminhar aqui mais um pedaço, tá? Antes de cortar. A mesma coisa eu vou fazer aqui deste outro lado, ó. Eu vou colocar na agulha de tapeçaria e vou voltar com esse fiozinho. Deixa eu até colocar aqui pra vocês verem, porque depois eu vou fazer todos os outros, né? E vou trazer depois a peça já prontinha pra vocês, ó. Aqui em cima, ó, onde que a gente iniciou, deixa eu colocar bem aqui pra vocês verem, ó. Aqui em cima, onde que a gente iniciou, eu vou voltar aqui, ó,
no vermelhinho e volto lá pro azul novamente. Ajusto bem para ficar bem fechadinho, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou caminhar por vários pontinhos com esse fio. E aí, vocês podem fazer o arremate da forma que vocês acharem melhor. Eu vou fazer a emenda de todas as peças. Ó, aqui embaixo ele fica bem certinho. Eu vou fazer a emendinha de todas as peças, tá? Vocês vão fazendo aí a de vocês. Olha como fica bem certinho. Fica bem certinho. Se vocês tiverem uma outra forma de juntar as peças que vocês acham que fica melhor, pode fazer, tá? Para juntar as peças aí, vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Então, vou juntar todas as peças, pesar, medir e volto com a peça já prontinha aqui para vocês. E ficou prontinho, olha só que gracinha. Ele ficou medindo, ó, no comprimento 1,06 m e de altura 49 centímetros e pesando 602 gramas depois de prontinho. E é isso aí. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e em breve eu volto com mais vídeo para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!